Olá, meus queridos! Havíamos dado uma pausa nos vídeos aqui no canal, mas retornamos e vamos tratar sobre uma temática muito importante: processo legislativo. O processo legislativo traz as normas referentes a como se elaboram as espécies normativas. E quando não observadas estas normas que estão incluídas na nossa Constituição Federal, estaremos diante de um vício de inconstitucionalidade formal. E quais são as espécies normativas? As espécies normativas, elas estão elencadas lá no artigo 59 da Constituição Federal. E são elas: emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, decretos legislativos, resoluções e leis delegadas. De todas essas espécies normativas, o processo legislativo mais completo, ou seja, aquele que tem o maior número de fases, é o referente à lei ordinária e lei complementar. Não o mais complexo, mas o mais completo, não é o mais árduo, certo? O mais árduo é o de emenda constitucional. Então, em razão de ser o mais completo, é a partir dele que vamos analisar o processo legislativo. Lembrando que existem duas diferenças no processo legislativo de lei ordinária e lei complementar. A diferença material, referente à matéria que é tratada em cada uma delas. Na lei complementar, se tem sempre a especificação da necessidade dessa espécie normativa, enquanto que a lei ordinária ocupa um campo residual, quando não se exigir outra espécie normativa. Então, já a diferença formal diz respeito ao quórum de aprovação. O quórum de instalação é o mesmo, mas o quórum de aprovação é diferente. Lei ordinária, maioria simples, mais a metade dos presentes, e lei complementar, maioria absoluta, mais da metade dos membros da respectiva casa. Quais são, então, as fases desse processo legislativo de lei ordinária e lei complementar? Temos três fases: iniciativa, constitutiva e complementar. A fase iniciativa é aquela que dá o pontapé inicial, é a fase deflagradora. Quem pode iniciar esse processo legislativo? Quem pode apresentar este projeto de lei? E aí tem várias formas de iniciar um processo legislativo de lei ordinária e lei complementar, mas aqui eu quero ressaltar a iniciativa geral, ou seja, quem é legitimado para apresentar algum tipo de projeto de lei. E nós temos essa iniciativa lá no artigo 61 caput da Constituição Federal, a iniciativa do artigo 67, que determina que um projeto de lei apresentado em uma sessão legislativa, em regra, apenas poderá ser reapresentado na próxima sessão legislativa, salvo reapresentação mediante proposta aprovada por maioria absoluta de qualquer das casas do Congresso Nacional. Lembrando que a sessão legislativa ela é composta de 2 períodos, mas que é apenas uma sessão legislativa, ou seja, se tem uma sessão legislativa de 2 do 2 em regra, a 17 do 7, de 1 do 8 a 22 do 12. E estes 2 períodos são uma sessão legislativa apenas. E ainda na fase de iniciativa, devemos ressaltar a iniciativa popular, ou seja, os cidadãos podem apresentar um projeto de lei ordinária e lei complementar, desde que se tenha 1% do eleitorado nacional distribuído em pelo menos 5 estados, e em cada um desses estados se tenha pelo menos 0,3% dos eleitores. Iniciado então o processo legislativo, ele vai ser apresentado, esse projeto de lei vai ser apresentado em algum lugar, onde se passa para outra fase constitutiva. E aí se tem a fase constitutiva e a subfase de deliberação parlamentar. Para que o projeto seja aprovado, ele precisa passar pelas duas casas, pela casa iniciadora e pela casa revisora. Como eu sei, Nathalie, qual é a casa iniciadora e qual é a casa revisora? A casa iniciadora será uma das casas do Congresso e a revisora a outra. Em regra, a casa iniciadora é a Câmara de Deputados e a revisora o Senado Federal, com exceção de projetos de lei apresentados por senadores ou comissões do Senado, em que a casa iniciadora será o Senado e a casa revisora será a Câmara de Deputados. O que estas casas podem fazer?
elas podem rejeitar, então a casa iniciadora ela pode rejeitar o projeto de lei. O que vai acontecer neste caso? Arquivado, acabou este processo legislativo. Quando esse projeto de lei pode ser reapresentado? Em regra, só na próxima sessão legislativa, lembrando do artigo 67. Pode aprovar com emenda ou sem emenda, vai para a casa revisora. O que a casa revisora pode fazer? A casa revisora pode rejeitar, arquiva o projeto de lei. Pode aprovar sem emenda, vai para a próxima subfase, deliberação executiva. Pode aprovar com emenda, volta para a casa iniciadora, analisar tão somente a emenda. Ela não pode fazer emenda da emenda, ela pode só aprovar a emenda ou rejeitar a emenda. Independentemente da atitude da casa iniciadora, se vai para a subfase de deliberação executiva. A diferença é o projeto que irá, qual é o texto que vai. O texto com a emenda da casa revisora ou o texto sem essa emenda. Então a gente tem uma preponderância da casa iniciadora em detrimento da casa revisora. Então, uma vez aprovado em ambas as casas o projeto de lei, se vai para a fase de deliberação executiva. O presidente da República pode sancionar ou vetar este projeto de lei. A sanção, ela pode ser expressa ou tácita. Tácita é quando ele permanecer silente pelo prazo de 15 dias úteis. Em 15 dias úteis ele nada faz. Se entende que houve a sanção e o projeto de lei se transforma em lei, já indo para a última fase, fase complementar. Caso ele vete, este veto ele pode ser total ou pode ser parcial, cuidando que o veto parcial é apenas de artigos, de parágrafos, de alíneas ou de incisos, nunca de palavras, expressões. Havendo o veto, o que foi vetado, seja o projeto de lei inteiro, seja parte dele, é devolvido ao Congresso Nacional para que este analise o veto e ele pode fazer a derrubada do veto ou manter o veto. Quando ele mantém o veto, o projeto de lei ou a parte do projeto de lei que foi vetada vai ser arquivada, se finda, ou seja, ele não se transforma em lei. E caso ele derrube o veto, a derrubada do veto equivale à sanção. Se vai para a fase, então, complementar, em que se tem primeiro a promulgação, se atesta a validade deste processo legislativo e depois, no próximo dia útil subsequente, se terá, em regra, a publicação no Diário Oficial da União, que é realizada pelo Presidente da República. Este Presidente da República tem 48 horas para fazer a publicação. Se não o fizer, o Presidente do Senado faz. E se este não o fizer em 48 horas, o Vice-Presidente do Senado deve fazer a respectiva publicação. E aí finda-se o processo legislativo, lembrando que ainda podemos ter uma vacatio legis para que esta lei passe de fato a ser vigente, certo? Então, este é o processo legislativo mais completo, composto então de iniciativa, deliberação parlamentar e deliberação executiva, que formam a fase constitutiva, e promulgação e publicação, que formam a fase complementar. Eu sugiro que para o estudo do processo legislativo das demais espécies normativas se leve em consideração esse esqueleto inicial da lei ordinária e da lei complementar, já que é o mais completo, e desejo a vocês um excelente estudo. Até mais!